Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra, saudando-a por mais uma vez estar presente nesta comissão parlamentar, num registro de presença que já se começou a tornar, enfim, manifestamente habitual e recorrente. E agradeço-lhe ainda os esclarecimentos que já prestou e aqueles que ainda irá eventualmente prestar. Uma primeira nota que se impõe e que lhe é devida é de elogio ao notável trabalho que tem vindo a desenvolver, sempre com o foco da proteção social em geral, em políticas sociais complementares, na procura do aumento dos salários médios, no mercado de trabalho e em políticas e medidas e ativas de emprego, enfim, um notável trabalho em políticas para que ninguém fique para trás, em políticas a pensar nas pessoas, nos trabalhadores e nas empresas. Relativamente ao requerimento que nos traz a esta audição e que tinha como objeto, e cito, a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra sobre o pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, o STAD já aqui disse nesta comissão parlamentar há escassos dias que esta situação se encontra totalmente resolvida. E encontra-se efetivamente resolvida desde o dia 15 de dezembro, data em que os trabalhadores receberam o subsídio de Natal e conforme já referiu, aliás, a Sra. Ministra. Por isso, e se já na audição do STAD afirmámos o despropósito deste requerimento, hoje voltamos a reafirmá-lo de forma ainda mais vincada no que respeita à audição da Sra. Ministra, por não alcançarmos o mérito deste requerimento quanto a esta audição, não servindo as audições a requerimento para discutir assuntos. E os requerimentos, nomeadamente os requerimentos para a audição de ministros, devem ser como o sal de cozinha, quanto bastem, sob pena de se tornarem banais e satisfazerem apenas agendas partidárias. Estamos, isso sim, numa altura em que é preciso dar resposta aos grandes problemas do mundo do trabalho e da economia e responder às necessidades de Portugal nestas áreas. Deixemos a Sra. Ministra trabalhar e ter tempo para aquilo que é fundamental: as pessoas, os trabalhadores, as empresas, o país. Deixemos a Sra. Ministra ter tempo para continuar a responder aos desafios que lhe são colocados, porque este é um governo em que os trabalhadores e as empresas confiam. Relativamente à transmissão do estabelecimento, figura jurídica objeto deste requerimento, falamos de uma figura jurídica em que se impõe equilibrar duas posições: a posição da entidade patronal cedente e proteger a iniciativa económica e salvaguardar os legítimos interesses e as expectativas dos trabalhadores, de forma a evitar que sejam afetados na sua posição contratual por efeito da mera transmissão da empresa. E estamos a falar também, bem sabemos, de direitos constitucionalmente protegidos: o direito de livre iniciativa económica e o direito à segurança no emprego. E nós não temos dúvidas de que, quanto aos direitos adquiridos pelos trabalhadores, estes permanecem imutáveis, apenas se verificando a alteração subjetiva quanto à pessoa do empregador. Assim como também não temos dúvidas de que a salvaguarda dos legítimos interesses e expectativas dos trabalhadores pode também ocorrer no âmbito das negociações diretas entre as partes, dentro da liberdade negocial, dentro de soluções de bastidores entre as empresas, em que cada uma delas faz as suas contas e acorda em repartir os encargos, sendo o trabalhador alheio a essa negociação. Assim como não temos dúvidas, e conforme a Sra. Ministra referiu, que o Ministério cumpriu a lei e que o Ministério não deu indicações contrárias à lei ou de incumprimento da lei. Por isso, Sra. Ministra, ficaram ou não devidamente salvaguardados os interesses e as legítimas expectativas destes cerca de 500 trabalhadores com a solução que foi encontrada na sequência da proposta da Secretaria-Geral?
Se não tivesse sido encontrada essa solução, Senhora Ministra, quais teriam sido as consequências? Numa última questão, e para que fique bem claro, perguntar-lhe se as associações sindicais concordaram ou não com a solução que foi encontrada, que, conforme referiu, participaram dela. Agradecemos mais uma vez a presença da Senhora Ministra nesta comissão. Muito obrigada.